Boa noite a todas e todos. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá claro? Que bom. Com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade do Bezerra, mais uma atividade do mês de outubro, sendo hoje o 1º de outubro, em tantas datas comemorativas que nós temos no mês de outubro. Temos o aniversário de Kardec, depois de amanhã, temos Francisco de Assis, no próximo sábado, temos o dia da criança e de Nossa Senhora Aparecida, dia 12, temos dia do professor, dia 15, dia do comerciário, dia do servidor público. É um conjunto de datas que nós estamos iniciando o mês. É muito importante essas datas, porque todas elas trazem um símbolo, um símbolo de vitória de uma categoria, de nós lembrarmos também de todas as conquistas e de todas as bênçãos que essas atividades profissionais nos proporcionaram e nos proporcionam até hoje. Vamos conversar um pouco hoje sobre o que está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 5 a 7, o ponto de vista. E é interessante a gente lembrar do título do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Isto significa dizer que Jesus nos apresenta para além da existência física a continuidade da vida. E ele fala em mais. Ele não diz apenas de continuidade da vida, ele diz que há um reino. E que esse reino não se dá nas condições iguais às que se dá na Terra. Então, a gente pode identificar que dor, sofrimento, tristeza, que também há nessa Terra, que também há nesse reino, no reino ou nos reinos em que ele fala, não há do mesmo jeito, na mesma proporção, e não maltrata tanto a gente. Devemos entender também que, a partir do momento em que ele fala de várias casas, várias moradas na casa do Pai, ele está dizendo que não há apenas um espaço de uma única maneira, de uma única forma. Mas isso vem nos atender em um dos anseios mais primitivos dos nossos instintos, dos nossos pensamentos, que é o da sobrevivência. Inicialmente, nós temos apenas instintos, e a sobrevivência é um deles. Então, nós, quando começamos a raciocinar de uma forma mais organizada, nós identificamos que a vida se estende para além de nós. A vida se estende para além da Terra que eu digo, aquela que estava sendo vista, de que a vida se estende para além do horizonte, de que se estende para além do planeta. E aí nós vamos considerando outras formas de pensamento para que essa certeza que a gente tem encontre condição de habitar o pensamento não apenas como esperança, não apenas como fé, mas como lógica. Então, sabemos que todo o nosso estudo, todo o nosso grau de esforço para desenvolver competências não se aplica apenas às questões materiais, como nós vamos ver, por exemplo, na parábola dos talentos. Então, desenvolvemos ao longo dos milênios, na Terra e antes da Terra e para além da Terra, desenvolvemos raciocínios que falam, que deem conta de acomodar estes pensamentos de vida para além da matéria, de vida para além do planeta. Começamos a pensar ainda muito primitivamente, por conta dos instintos, no eterno agora. E esse eterno agora, independentemente da época, ele sempre está presente, sempre esteve presente, mas ele tem um tempo limitado de existência.
Porque se houve um momento em que nós pensávamos apenas na sobrevivência, apenas na alimentação, apenas no descanso daquele momento, vez ou outra conseguimos também lançar mão desse argumento, como se não pensando nas dificuldades, não pensando nas situações de desafio, não encontraremos necessidade de soluções que necessariamente vão fazer com que a gente se mexa, se movimente. E para se mover, para se movimentar, para se exercitar nesses desafios, é preciso pensar. E para pensar é preciso conhecer. Então, quantos de nós há que se perdeu pela porta larga dos vícios para não pensar na porta estreita da saída, da solução? Quantos de nós já não contraiu na porta larga das dívidas, dos débitos, formas de comprar, formas de gastar, saindo um pouco da realidade que não concorda, que não admite? Então, o primeiro movimento que nós vamos perceber é do eterno agora. O que os romanos falavam em expressão com duas palavras, carpe diem. Aproveite o dia. Quando o Império Romano já apresentava sinais claríssimos de decadência, de fim mesmo, de finitude, então os romanos utilizavam a expressão do carpe diem, dizendo que aproveite enquanto há hoje, porque amanhã ninguém sabe como será. E essa ideia de festas, essa ideia de as atuais festas que duram vários dias e que muitas vezes atendem somente os sentidos sensoriais, não divertindo, mas entorpecendo para as responsabilidades que nós sabemos que são espirituais. Então, ociosidade não é não trabalhar, ociosidade é ter o trabalho e não fazê-lo. Mas nós buscamos também outras formas. E uma outra forma foi da eterna juventude. Era vencer o envelhecimento, vencer a morte, permanecendo na matéria. Vamos lembrar principalmente dos alquimistas, o elixir da longa juventude, da eterna juventude. Isso é uma busca de todos nós, em permanecer jovem o tanto quanto a gente possa. Só que, por mais que esse ou aquele outro experimento tenha, em alguma forma, dado certo, nós vamos descobrindo que o milagre só existe quando a nossa participação é efetiva e que nós precisamos nos alimentar melhor, nos exercitar melhor, precisamos dormir melhor, precisamos ter amizades mais verdadeiras. E aí entra o ser psicológico em ação, entra o ser mais moralizado, controlando a matéria, não deixando que os instintos predominem sobre a razão. Claro que nós continuaremos com os instintos, mas já temos condição de pensar. Então, essa tentativa de vencer, tanto o peso dos anos, o envelhecimento e qualquer outra forma de decrepitude, ela não eliminava a morte. Porque se uma pessoa fosse atropelada, por exemplo, viria a desencarnar. Se uma pessoa tivesse uma dificuldade de uma queda, viria a desencarnar. Um assassinato e tantas dessas outras questões. E aí vem Jesus e nos diz abertamente que o meu reino não é deste mundo.
falando da extensão da vida. E aí nós partimos para um outro ponto, que, como nós cansamos muitas vezes de o eterno agora, como nós não conseguimos elixir, e vamos entendendo isso aos poucos, a nossa ideia de permanecer lembrados, através do legado, através do patrimônio, através daquilo que a gente deixa de herança. Mas a herança foi entendida por nós na Terra como sempre motivo de discórdia. Não há uma herança consentida, é sempre litigiosa, sempre haverá insatisfações. Por quê? Porque o ato de ganhar é humano, de herdar é divino. E Jesus nos apresenta isso, quando nos fala não mais de um Deus, mas nos fala de um Pai. Então, eu naturalmente sou herdeiro. E Ele nos ensina a ser herdeiros. Só que se só existe um Pai, e Ele é Pai de tudo, Ele não é Pai só, né, do estágio hominal, Ele é Pai de tudo. Então, tudo que há tem a mesma origem e me nivela na condição de irmão. Mas essa questão do legado passou para além das questões materiais, de herança, de terras, de imóveis. Era preciso ter alguém para essa continuidade. Então foi pensado não apenas em filhos, mas em herdeiros, em continuadores, que são três coisas distintas. E aí, quando nós muitas vezes vemos que pais preparam herdeiros, mas não preparam os filhos, não preparam continuadores. Porque se os pais não se os pais não privassem os filhos na busca de ter mais patrimônio, os filhos teriam do pai mais do que qualquer outro bem, que é a sua presença. Ah, mas ele sabe do meu amor. Sabe como? Quem foi que informou, senão a própria pessoa? Então, vamos ver também livros. Pessoas que escrevem livros, pessoas que escrevem artigos, pessoas que querem ser lembrados por uma árvore que plantaram, pelos amigos, na rua, no bairro, e tantas demonstrações de que nós, de alguma forma, não convivemos bem com a ideia de ser esquecidos. E aí, depois de experimentarmos essas três, vamos para a que mais se fala e a que menos se sente. A que mais se fala no sentido do discurso, e a que menos se sente, como disse Linda, agora há pouco na prece, por questão de certeza, que é uma vida fora da matéria, uma vida espiritual. Eu terei a mesma condição de pensar, eu terei a mesma condição de amar, de escolher, mas eu não terei os mesmos instrumentos que eu tenho na terra, na forma de distribuição da terra. E as 5 principais religiões da terra, 5 principais. Budismo, o primeiro grupamento. O cristianismo, o segundo grupamento. O hinduísmo, o segundo grupamento. Cristianismo, terceiro grupamento. Judaísmo, quarto grupamento. Quinto grupamento, o islamismo. 5 religiões que mais ou menos 6,5 bilhões de espíritos encarnados.
Tem profundas divergências essas 5 religiões entre si, mas falam da continuidade da vida para além da vida física, afirmando peremptoriamente que nós somos espíritos. Mas tem uma coisa interessante nessas religiões, a gente pode até enumerar algumas. A primeira delas, de que a vida não é aqui na Terra. E aí onde a gente muitas vezes entende que a religião é a preparação apenas para a próxima existência, ou a próxima vida, como se fala. E aí elas não encontram convergência. Mas, outro ponto, se a vida é espiritual, e nós temos tantas dificuldades ainda para entender o que é espiritual, a faixa que nós iremos habitar depende da nossa ação agora. Depende do nosso movimento, do nosso esforço, do nosso aprendizado, do nosso comportamento, do nosso estágio aqui na Terra. E ao afirmarem esse último ponto, elas se unificam. Mas elas desdizem os 2 primeiros. Por quê? Porque se a religião, ou se as religiões, existem no sentido de esclarecer o espírito, nós estamos no aprendizado agora. E esse aprendizado será posto em prática quando? Quando eu desencarnar? Logo, nós estamos vendo que o aprendizado é para o espírito, é patrimônio espiritual. E desse patrimônio é que nós vamos ampliando Tem uma festa aí. É uma procissão, é o quê? Ah, entendi. Podemos continuar? Então, quando nós entendemos que as religiões apresentam um conjunto de regras, esse conjunto de regras fala de um plantio para uma futura colheita. Esse plantio começa agora, mas essa colheita também já começa agora. E é isso que Jesus vem nos apresentar, diferente de todos os outros líderes religiosos. Jesus nos diz: pedi e obtereis. Eu preciso sair do canto para pedir? Eu não preciso sair do canto para pedir, não é isso? Batei e a porta será aberta. Eu já preciso do movimento. Mas buscar. O que é buscar? E aí essa busca começa pela identificação de que o que eu sei não me dá segurança, porque é insuficiente. Tanto é que quando os problemas acontecem, nós nos desesperamos, nós nos afligimos, nós nos revoltamos, nós ficamos sem chão. Por quê? Porque o conjunto de nossos conhecimentos são insuficientes para absorver aquele impacto. Em compensação, à medida que a gente vai se inteirando da situação, então o desconhecido sempre aflige a gente. Então, muitas vezes, as maneiras que nós estamos de identificar que a vida espiritual é desse daquele outro,
é pelo conjunto de incertezas que as religiões entre si apresentam, desvirtuando muitas vezes a bênção que é viver, colocando apenas o medo como um freio, como limitador. Só que medo e culpa fazem parte dos nossos instintos básicos, dos instintos de sobrevivência. E as religiões, a maioria delas, trabalham com medo e culpa. E aí Jesus nos fala abertamente: eu vim. Essa expressão de Jesus já seria suficiente para a gente chamá-lo de mestre. Porque ele veio de onde? Ele veio de onde? E aí fica para a gente pensar. Eu vim para que todos. Ele não restringe a questão da religião, da filosofia, da moral, da ciência. Eu vim para que todos tenham vida. E quer dizer que nós já não estávamos vivos? Nós existimos. Viver é um ato muito maior do que existir. Viver é um conjunto de sentimentos, é um conjunto de reações, é um conjunto de atividades muito maior do que somente existir. Existir consome. Viver é uma colheita. É um plantio e uma eterna colheita. Então, Jesus não limita o pensamento dele a uma religião. Porque o pensamento para além da matéria não surgiu originalmente nas religiões. Vamos ver Platão falando do mundo das ideias, vamos ver Sócrates falando do mundo espiritual, vamos ver Confúcio, Lao Tse, Zoroastro, Hermes Trismegisto, para falar de alguns, né? Então, as religiões trouxeram os seus pontos de vista. E é como se a Terra estivesse em disputa o tempo todo. Mas Jesus nos diz, de uma forma muito bela, que tentaram tomar o céu à força. E nós sabemos que ele não falava do céu no seu sentido literal, mas tentaram transformar o céu como objeto de disputa, como até hoje nós estamos, pessoas falando que são representantes do céu. Mas imaginemos o seguinte: se eu peço para vocês pensarem na geladeira que eu tenho em casa. Quem já foi lá em casa vai lembrar da geladeira. E quem não foi? Vai imaginar ou a geladeira que tem em casa fazendo, ou vai ficar esperando que eu fale. É exatamente isso. Como é que as religiões podem falar de um plano espiritual com tanta materialidade envolvida, com tanta dificuldade apresentada, quando o Evangelho de Jesus é utilizado à conveniência? Isso já seria suficiente para que nós, com a capacidade de raciocinar que temos, identificar que aquela informação, do jeito que está sendo passada, não é verdadeira. Mas eis que surge o Espiritismo e diz: olha, o que nós estamos estudando é o Espírito, e muda completamente a ordem. A sua natureza, os seus comportamentos,
as consequências dos seus atos, os seus estágios, os seus avanços. E aí, a partir daí, começamos a ter uma série de outras informações, como as colônias espirituais, como os vários planos da vida, questão 80 a 84, da interferência entre esses dois planos, como eles interagem, como as coisas acontecem. Mas o Espiritismo também traz informações que, à época em que foram trazidas, não tinha outra forma de revelação. A distância, por exemplo, entre a Terra e o Sol, como está no livro A Caminho da Luz. Nós não tínhamos equipamentos para identificar a distância exata, como hoje nós temos. A distância entre o Sol e a Lua, a distância entre a Terra e o Sol, a Terra e a Lua. Quais eram verdadeiramente as características de cada um? As características, digo, de cada terreno. E a órbita, que nós pensávamos circulares e é apresentado como elíptica. Mas isso tudo faz parte da origem, Deus. E aí Deus já não é apresentado como as religiões apresentaram. Um Deus que fica zangado, um Deus que fica de mal, um Deus que muda, mas um Pai extremamente atencioso, que cuida de nós de uma maneira que nós não conseguimos identificar ainda. Mas conceituamos, para que os conceitos caibam na nossa forma de pensar. Então, Deus não é mais acreditar ou não acreditar. Deus é saber. E Jesus é quem nos apresenta este saber. Quando ele diz, conhecereis a verdade. Mas, Senhor, mostra-nos o Pai, disse Filipe. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Isto significa dizer que ele é Deus? Ou significa dizer que Jesus estava, naquele momento, dizendo que representante de Deus era o Pai da humanidade e é o Pai dos destinos da humanidade. Mas quantas outras dessas palavras de Jesus nós escutamos e ainda temos como fonte de discussão, como fonte de discordância, como interpretações das mais diversas, e o coração não se sente consolado. E nós temos o Consolador, prometido por Jesus. E por que não nos sentimos consolados? Isso é uma percepção minha, porque ainda estamos vendo o Consolador com os olhos, ou com os óculos, melhor dizendo, de antigas religiões. E aí, quando nós entendermos os olhos, os óculos, para identificar no Espiritismo toda a informação que ele nos traz, de uma maneira segura, objetiva, que esclarece, que consola, que dá esperanças, não no sentido de que a gente aguarde, mas de que a gente trabalhe com a segurança de alcançar. É uma questão de tempo. Quantas vezes nós estamos assistindo um filme e nos emocionamos com a história que é contada? Emocionar não significa só chorar. Nos emocionamos e até dizemos a um ou outro personagem, olha o que está acontecendo, e queremos inclusive que ele saia dali, que ele corra, que ele faça alguma... Já aconteceu com vocês? Ninguém não, só eu, não veio? Quantas vezes escutamos uma música, no próprio filme, e nos emocionamos com a música?
Quantas vezes, né, uma paisagem, né, ou uma frase, ou um diálogo, é também um ponto de vista. Entramos na sintonia, na frequência, na vibração daquela história que está sendo contada. E por mais que a gente saiba que é uma história, a gente se embala naquela história, a gente se vê, a gente se encontra, a gente é acolhido. Muitos daqueles nossos sentimentos tão escondidinhos, naquele momento se apresentam. E como será quando nós nos sintonizarmos não com a história de Jesus, mas com Ele próprio? Quando nós estivermos nessa frequência dele. E onde é que isso está? Isso está no item 2 do capítulo 2. Quando Jesus diz assim, no item 1, quando Jesus diz a Pilatos que as pessoas que são do reino dele reconhecem a sua voz. Não é conhecem no sentido de tomar informação a primeira vez, é reconhecem a sua voz. Vamos lembrar do que ele disse no capítulo 11 de Mateus. E diante as ovelhas desgarradas da casa de Israel. São essas ovelhas desgarradas que estamos voltando ao divino aprisco. E que, se o Espiritismo nos apresenta que 3 são as coisas, ou são os motivos que nos fizeram deixar os páramos celestiais e mergulhar na matéria cada vez mais densa, com sofrimento, com dor, com tristeza, com envelhecimento e tantas dessas outras coisas, ele nos diz que orgulho, egoísmo e vaidade. E o antídoto ele nos apresenta no divino concerto das bem-aventuranças, para que nós saiamos dessa vibração de orgulho, de tristeza, de culpa, de medo, que tantas das pessoas, das religiões, fizeram com que a gente acreditasse nisso. E ele vem nos apresentar a maneira de voltar aos páramos celestiais, aproveitar a convivência com espíritos mais equilibrados, mais purificados. E essa é a nossa oportunidade. Porque a partir do momento em que a gente ouve de Jesus que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, aí ele estará, aí ele está. Isso significa dizer que não é apenas reunidos, não é apenas com os olhos fechados ou nesse ou naquele ambiente religioso, mas em nome dele. É em nome dele, é no sentido Jesus. Ouvir esse divino concertista que nos convida a participar desse concerto, dessa sinfonia. Cada um com seu talento, cada um da sua forma. Porque se nós somos individualidades e o nosso sentido de compreensão expande-se a partir do momento em que nós temos o convívio com outras inteligências que concordam, que discordam, que propõem, que supõem, que de alguma forma altera aquilo que a gente pensa e interage, dá a gente a condição de raciocínio mais amplos. E são nesses raciocínios mais amplos que nós vamos, por exemplo, ver Francisco de Assis. Ver Francisco de Assis apresentando propostas que para a gente se tornou tão belo falar, se tornou ainda pouco em sentir, mas a prática, mesmo quando a gente faz, porque é uma atitude voluntária espiritual, ela não é vista por ninguém.
ela não é presenciada por ninguém. Então, Francisco de Assis nos diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Primeiro ele diz Senhor, é o servo se dirigindo ao seu Senhor, é o servo, e servo é aquele que trabalha. Jesus vai falar isso no capítulo 13 de Mateus. Para aquele que trabalha, o dia tem 12 horas. Para aquele que serve, o dia tem 24 horas. Não exatamente com estas palavras, mas nesse sentido. Que o trabalhador é digno do seu salário e tendo seu período de descanso. Mas para quem serve, 24 horas. E ele diz, Senhor, fazei de mim. Se ele tivesse dito, fazei em mim, ele estava dizendo que era passivo. Mas ele quer participar do milagre. Senhor, fazei de mim. Mas fazei de mim o quê? Um rico? Um homem cabeludo? Um instrumento. Um instrumento. O dentista tem seus instrumentos. O músico tem seus instrumentos. O homem da terra tem seus instrumentos. O peão tem seus instrumentos. O professor tem seus instrumentos. Lembrei do grande Walter agora. O acupunturista tem seus instrumentos. Está vendo, Walter? Estou falando muito em ti, está vendo, bicho? A médica, né, meu dengue? Falei, meu dengue, está vendo? Tem seus instrumentos. Mas Francisco de Assis vai além. Ele diz, um instrumento de tua paz. Aí a gente volta ao capítulo 14, e versículo 3 de João Evangelista, que diz assim, eu vos deixo a paz, eu vos deixo da minha paz. Não é igual a paz que o mundo dá. O que é a paz do mundo? E nós temos instrumentos para a paz do mundo, né? Muitas vezes não fazer nada, não ter trabalho, não ter problema, não ter fogos de artifício, brincadeira. Será que é a paz que a gente está falando, que Francisco de Assis se referiu a essa? Não. Ele diz, Senhor, fazer de mim instrumento de tua paz. E ele coloca em 8 itens. Onde houver ódio, que eu levo amor. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde discórdia, união. Trevas, que eu levo a luz. Erro, que eu levo a verdade. Onde houver mentira, que eu levo... Onde é erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver discórdia, que eu leve a concórdia, a união. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Isso são itens para que a gente entenda como a gente pode ser útil onde a gente esteja. E aí, quem aparece agora? O discípulo. Ó mestre. Ó mestre. Primeiro um vocativo. Ó mestre. Aí o discípulo aparece. E nós sabemos que o discípulo aparece quando? Que o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Fazei que eu procure mais. Se a frase só fosse essa, né? Procurar mais o quê? Já que Jesus disse que a gente iria buscar, e seria achado, capítulo 7 de Mateus, versículo 7. Não, fazer que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Só que a gente assume isso, né? No plano espiritual, na programação, questão 258, Livro dos Espíritos, e a gente esquece. E aí vamos fazer um adendo rápido aqui. Eu, durante um tempo, pensei que uma família que eu ajudava, doando cesta básica, eu estava conseguindo, estava angariando pontos. Até que numa mediúnica, uma vez, me disseram que eu só estava ressarcindo aquilo que eu tinha tirado.
Quantas vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo é para ir para o céu? E a gente só está ressarcindo. Só que o esquecimento que a gente acha que existe não elimina a intenção da gente em estar fazendo barganha com o mundo espiritual. Isso é um ponto. Senhor, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender. Porque consolo, nem todos nós sabemos o que é. Até chupeta a gente chama de consolo, né? É o novo. Mas compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Mas o amar se tornou uma coisa para a gente muito etérea, né? Por quê? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo um pouco a cada dia que se vive. Não é morrer de uma vez. Morrer de uma vez não elimina a nossa necessidade de compreender o dom da vida. Então é morrendo um pouco a cada dia. Morrendo para as ilusões. Para, principalmente, os atendimentos dos sentidos sensoriais. E é morrendo um pouco que a gente vai ressuscitando aquela comunhão que nós tínhamos com o Pai no princípio. E aí, as frases que a gente vai ouvindo não vai se tornando apenas um ponto de vista. A gente vai buscando em Jesus a certeza para tudo. Quantas vezes eu ainda escuto dizer que Jesus fez essa ou aquela promessa, quando Ele nos deu uma certeza. Ele nos deu várias certezas. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E o reino dos céus dos humildes. Vejamos que Jesus não promete, mas Ele dá certeza. Se a gente quer a vida para além da vida, se a vida além da matéria, a vida fora da terra, Jesus já nos diz que humildade é conseguir entender isso. Seja o nosso eterno agora, seja o nosso legado, seja o nosso... Mas nós experimentamos, principalmente, a calma para desfrutar as oportunidades que a gente está tendo nesse momento. Uma calma, inclusive, que nessa existência eu não estou tendo. Porque tudo meu está sendo muito rápido e tudo muito... E eu estou perdendo até o prazer de me alimentar, porque a rapidez eu não sei para quê. Talvez saiba a quantidade de coisas que eu tenho por fazer e que eu muitas vezes quero vencer o tempo que tenho na Terra nessa obrigação de fazer e fazer mais rápido. Mas pensemos que o ponto de vista trazido pelo Espiritismo não é um ponto de vista apenas de fé, é um ponto de vista argumentativo, é um ponto de vista que nos traz elementos com muita propriedade para a gente pensar. Nos traz regras, nos traz conceitos elevados. E que muitas vezes a gente pensa, mas são exequíveis? Mas Jesus nos diz mais uma vez, aqueles que têm ouvidos para ouvir. O que significa ouvidos para ouvir? Que muitas vezes a gente escuta, mas não chegou o tempo de amadurecer para compreender aquela ideia. Não chegou o tempo de maturidade para compreender aquela ideia. A gente só escuta. Mas a semente está plantada. Porque nós é quem devemos ter essa pressa, nós é que devemos ter essa compreensão de que tudo aquilo que nós queremos está completamente ao alcance. Basta que nós nos elevemos. Questão 118, Livro dos Espíritos. E essa elevação que muitas vezes nos angustia, muitas vezes nos traz necessidade de querer dar passos mais largos. Mas
É nessa descoberta que a gente se acha e nessa descoberta que a gente vai vendo como Jesus compreende a cada um de nós, né? E como Ele sabe do nosso momento, sabe da nossa intenção e nos diz para que nós busquemos primeiro as coisas do alto e a sua justiça. E tudo mais vem por acréscimo. Essa frase sempre mexeu comigo. Não é que as outras coisas tenham menos importância. É que a gente já não busca pesos para transportar. Já não vai atrás de coisas que nos trazem pesos emocionais inúteis, para depois a gente ter que descartar. Porque no movimento de subida a gente tem que levar o essencial, para não faltar, mas também não pode levar peso morto, para que não tire da gente a energia de criatividade, a certeza de conseguir. Porque a vida é uma corrida que se vence pela perseverança. Fiquemos todos em paz e que possamos voltar para casa imbuídos dessa vontade de buscar nos evangelhos de Jesus mais e mais luz, mais e mais esclarecimento, mais e mais esperança.